Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Dizem que o Duque Leto fechou os olhos para os perigos de Arrakis, que ele entrou imprudentemente na Arapuca. Não seria mais provável que tivesse convivido tanto tempo com o perigo extremo que acabou avaliando equivocadamente uma mudança na magnitude do risco? Ou será possível que ele tenha se sacrificado deliberadamente para que seu filho pudesse ter uma vida melhor? Tudo indica que o Duque não era um homem fácil. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Tentaram tirar a vida de meu filho! E aqui, Daniel Huckabach. Só vou citar aqui uma frase do Arte da Guerra, que eu acho que reflete esse capítulo, cara. Um chefe que é capaz deve fingir-se incapaz. Se está pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. E eu fico pensando o que passou na cabeça do Leto esse tempo todo, nesse capítulo, que é só o que o Hildo acabou de falar. Que desespero, mano. Ele tem que parecer sereno nesse capítulo. Cara, é um pouco irritante, viu? Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 11º episódio e vamos analisar o 11º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não tem uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente, mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 112. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. Um apreciador dos trovadores. E se ele for mais feio que o diabo chupando manga, quase calvo, gordinho, com uma cicatriz enorme perto da boca, sempre bem-humorado e disposto a matar um Harkonnen, ele idolatra Hildon Oliver. Estamos aqui com o meu balicete desafinado. Estamos aqui para cumprir mais esta missão. Tá rolando aqui uma música aqui ao fundo para vocês perceberem o quanto o meu balicete é desafinado. E hoje, grande amigo, temos a honra de receber mais uma vez, segunda vez aqui na nossa temporada, que aparece o nosso também colaborador, também no colaborador do Catarse, podcaster, jornalista, administrador do perfil Sentinela Positrônica, Daniel Huckabach. Seja muito bem-vindo novamente, grande Daniel. Opa, eu que sempre fico feliz de participar e agradeço muito
aceito o convite, como sempre. Essa é uma das coisas que eu faço, que eu não consigo nem me programar, me organizar assim para fazer um texto pré-definido, alguma coisa assim, porque vai fluindo, né, né, Pascoal? Isso. A gente se diverte gravando. Cara, aí eu vou na fé. A gente se diverte, porque assim, quando você tá lá, faz um roteiro e faz e tal, a gente não consegue, né? Mas isso a gente fica à vontade. Eu fico muito feliz de estar aqui, participando de novo, pra falar de Duna, uma coisa que a gente gosta tanto, né? Com certeza. E é sempre um deleite. Grande, Daniel. Feitas as devidas apresentações, preciso caprichar no cafezinho Fremen de hoje. Principalmente, Hildo, estarmos recebendo um jornalista que adora café. Então... Cara, o Daniel tava um tempão sem aparecer, cara. Para com isso. Então vamos ter hoje um cafezinho gourmet com aroma requintado de Tempestade Coriolis e com aquele gostinho travoso que lembra água reciclada de um traje destilador Frame. Vai ficar delicioso. Bora, Hildo. Bora, Hildo. Hildo, expresso duplo. Não, bicho, eu tava tomando café há 10 minutos atrás. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 11. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer, claro, uma breve recapitulação do 10º capítulo, que foi o episódio chamado A Sala dos Sortilégios. Grande Rio do Grande Daniel. A gente, no episódio passado, falamos um pouco sobre a Sala dos Sortilégios, que na realidade foi uma continuação do atentado que o Paul sofreu, né? Com aquele... ele estava lá no quarto, o menino Paul tinha enganado a mãe dele, ia começar a andar pelo castelo para ver as novidades de Arrax. E aí surge um caçador-buscador, que é aquela arma minúscula que, se entrar no corpo de uma pessoa, vai rasgando todos os órgãos vitais até, né, óbvio, matar a pessoa. E o menino Paul conseguiu sobreviver, salvou a Shadow Mapes, que não gostou muito dessa interferência. Shadow Mapes é abusada, né? É abusada, mas o Paul também, o menino Paul é abusadinho também, ainda tá abusado, tá bicho. abusado Tem, né? Ainda tá assim. E aí ele chega lá na Sala dos Sortilégios, a Jéssica estava também olhando todo o castelo, né, verificando, e entra nessa Sala dos Sortilégios, que até a Shadow Mapes fez uma cara de asco, né, e a Jéssica foi saber o que tinha ali dentro. E quando ela entra, ela se depara com toda uma gama de flores, árvores, né, rosas, plantações, né, é como se fosse um microcosmo ali de várias ambientações aí, de ecologias de outros planetas. Inclusive lá dentro tinha um vidro temperado para poder filtrar a luz branca de Arrax e transformar em luz amarela para que aquelas plantas sobrevivessem. E é um local para poucas pessoas, né? Que a quantidade de água que é gasta ali era equivalente a 1000 pessoas, né? Então era uma coisa meio que absurda, porque era para poucas pessoas, era só realmente para quem era dono daquela casa. E no caso não foi os Atreides que fizeram isso, mas obviamente Lady Jéssica ia colocar a rede dela vez ou outra lá e ficar, obviamente, olhando e lembrando de que saudade de Caladan, né? Então a gente viu essa situação, eles conversam lá, o Paul chega um pouco ansioso, ainda estava com o caçador-buscador na mão, colocam na água. E lá, a Lady Jéssica, ela descobre com a Lady Ferring, né, que era a antiga moradora da casa, que é a esposa do Conde Ferring, que é o melhor amigo do Imperador Padishah, mas ela é uma Bene Gesserit, e ela deixa um aviso dizendo que tem um traidor, que ia ser um atentado contra o filho dela. E o Paul chega logo depois, sobreviveu a esse atentado, e também fala que a Shadow Mapes disse que também tinha um traidor. Então a gente termina o capítulo
com essa tensão, né, de que se realmente existe um traidor ou se são os Harkonnen tentando colocar desinformação. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa nesse Eu resumo? particularmente gosto muito dessa sala, cara. Eu acho essa sala um dos ambientes mais legais do livro. Por mais que fique perdido, né, depois, mas é um ambiente bem legal, né? E você pensar que ele tem essa coisa da conspiração nele, né, com o bilhete da Margot, da Lady Fenrir, que no filme vai ser a Leia Sedux, né? A gente já viu ela recentemente agora Linda. com o trailer que acabou de sair, né? Pra quem não sabe, acabou de sair o trailer, Nossa, né? cara, perfeita. Vamos falar daqui a pouco notícias do Império E assim, bastante. é uma personagem muito interessante. Toda vez que ela aparece, ela faz alguma coisa. Ela e o Conde, né? São personagens bem interessantes. E pensar que eles também já estavam cientes do que tava, da tramóia que estava acontecendo, me faz pensar que eles já tinham uma rede de contatos em Arrakis, já sabiam, né? Porque eles sabiam que ia ter, provavelmente um buscador, tem toda aquela coisa assim no recado dela, né? E no recado oculto, né? Não no recado Sim. explícito, né? Porque o recado explícito simplesmente dedicava a ela aquela sala ali e tal, né? Para os momentos de lazer que você falou ali, né, Pascoal? Mas toda a Bene Gesserit tem um recado dentro do recado. Sim, Isso ali eu com achei muito certeza. interessante. E essa sala em si também, né? Porque ao contrário das tamareiras lá fora, né? No livro até traduzido como palmeiras, aí depois ele fala o povo fica esperando uma tâmara. Não sei se dava pra chamar logo de tamareira, né? Então, aquelas lá fora dariam água pra em torno de 100 homens, né? Pelos cálculos do Dr. Yue, no capítulo ainda anterior. Isso, Então, assim, exatamente. aí vai da passagem das palmeiras, das tamareiras ali, né? E você vai para uma sala cheia de planta, que tem mais umidade ainda, muito mais recurso, né, de água. É uma coisa tão incomum em Duna, né? Tão fora do contexto. É uma ostentação, né? É ostentação. E aí, sei lá. É ostentação. Né? Mas é interessante que é até um negócio que mas essa é a conflita, ideia. né? São e tem duas perspectivas de ostentações, né? Tem essa sala que ela também reflete uma ostentação da elite também, de certa A forma, Shadout, né, Daniel? ela não gosta da sala. Ela olha pra aquele. Tipo, tá lá na sala dos sortilégios, né? Só Sensata, que era é sensata. aquela coisa. Depois até. Eu não sei também como seria a releitura dessa sala depois que a gente vê que os Fremen lá pra frente, a gente vai ver que os Fremen também queriam um pouquinho disso, né? Então não sei, né? Se essa sala até não poderia virar um lugar sagrado. Fica perdida, né? Entre Duna e o Messias de Duna. Mas é aquela questão de que as coisas que vão se construindo, né? E em volta e também vão se construindo narrativas, possibilidades. Tem muito disso, né, cara? E a elite mostrando que ela tá pouco se ferrando pra quem tá abaixo. Mas eu não acredito que... A elite sempre vai buscar um jeito de se sobressair, mas ainda assim, eu não né? acho que era uma sala feita pelos Harkonnen, por exemplo, pensada por eles, sabe? Eles não fariam essa sala. Acho que os Fenris fariam. Os Fenris. Tem cara deles, né? Os Fenrir, sim. Eu acho que, inclusive, é algo que vem dessa época. Os Fenrir, né? Do Imperador. Aí entra essa elite ali, né? Eu acho que isso foi esconder dos Harkonnen, né? Ali é uma sala boa pra esconder deles, então provavelmente não tem a menor relação, né, com o período que eles tiveram ali. Até mesmo porque eles não ocuparam essa cidade, né? Ocuparam outra. Mas assim, porque a gente até conversou, é muito interessante você ter esse contexto da sala, e você disse, mas eu não consigo visualizar os Harkonnen, né? Mas realmente não tem. Ela não funciona no contexto de quem os Harkonnen são e como já foram nos apresentados, né? Mas também é uma forma de dizer assim, gente, a elite é isso, ela sempre vai buscar uma melhoria para ela. A gente apresentou os Harkonnen como vilão, mas deixa eu te dar algumas pinceladas de construção do que tá em volta para você ter um entendimento também. Sabe, isso eu acho que é até a sutileza do Frank Herbert em dizer assim, então, galera, será que vocês estão pintando todo mundo como vilão, todo mundo como herói? Vamos com calma, né? Vamos descobrir mais coisas, né? Então, eu também concordo com vocês nessa recapitulação. A gente viu um pouco sobre isso, né? Sobre como os antigos moradores tinham essa válvula de escape, né? Porque viver em Arrakis não é uma coisa fácil, com certeza não. Mesmo para quem tem dinheiro, claro, tem uma sala dessa, né? Para quem não tem,
tá lá no desertão, saindo aí de vermes gigantes, de tempestades Coriolis, e a galera tá ali na sua comodidade. Mas, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Daniel, Notícias do Império hoje, com muitas notícias. Demorou, Hildon, Daniel, demorou, mas saiu o trailer, saiu imagem, saiu um teaser. Gente, Não tô sabendo o que você tá falando, não. Gente, o Hildon, ele está virgem. Ele é um rapaz, virgem. ele é um rapaz virgem que decidiu se manter intacto para mim até sábado. Decidi esperar. Ele decidiu esperar até sábado. Vocês estão ouvindo isso na sexta-feira, sábado às 19 horas. Vamos fazer uma live mostrando todos os detalhes desse trailer que foi fantástico, assim, eu já assisti, gravei minha reação. A desperdicei umidade, já vi umas 100 vezes, né? Completamente incrível. Mas antes de falar aqui do trailer, que eu já começo a falar, fico animado, eu quero só avisar, só pedir ao apoio de quem curte aqui o DunaCast, que está aqui. Ah, sim, também, muito provavelmente, além da live, obviamente, vamos fazer um podcast falando do trailer, de alguns detalhes Com também. certeza, né? um Dunaverso, né? Dunaverso, só sobre o trailer. Vai ser bem interessante também. Mas antes disso, gente, apoie a gente lá no Catarse, o DunaCast do Catarse. A gente tem uma campanha, né? Que você pode ajudar, um financiamento coletivo, que você pode fazer isso mensalmente, por boleto, por cartão de crédito, R$5 por mês, R$10, R$20. Em cada uma dessas etapas, né? Você vai ter algo a mais. Se você tiver com R$5 por mês, você terá o seu nome no mural dos apoiadores quinzenalmente nas mídias sociais do DunaCast e do Duna Hacks Brasil. R$10 você vira o navegador da guilda e aí vai ter seu nome no mural, vai ter acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo para a galera do Catarse e é o único WhatsApp que Hildon Oliver está. Olá. A gente também tem. Eu entro, hein, pessoal? Exato. Campanha de R$20 para ser uma Bene Gesserit, né? Tá no grupo de WhatsApp, o seu nome vai ser citado aqui nos agradecimentos do DunaCast. Com R$30 você vai ter acesso ao grupo exclusivo do DunaCast, seu nome citado, vai mandar um áudio de até 2 minutos para colocar aqui, né? Você pode até falar da sua pitada de melange, quais são as suas dicas, você vai ter essa oportunidade dando esse apoio. R$50 você vai também ter tudo isso e vai participar pessoalmente nesse Notícias do Império. Vamos conversar, bater um papo. Já tivemos isso com a Caroline. E você também pode ser o próximo a participar dos nossos episódios. Eu só queria, obviamente, agradecer a galera que está apoiando a gente. O Rogério Acioli, a Juliana Almeida, o Rafael de Campos, o Wellington Cedran, o Hudson Pacheco, Fernando Sarmento, Daniel Rockenbach, Carolina Leal e Jason Ebert. Um cheiro no coração. Opa. E obrigado. Cheiro na alma de vocês, meus lindos. Por apoiar. Mas, gente, vamos ter que falar. Nós não vamos falar muito porque vai ter podcast, vai ter live. Então, eu só queria dizer o seguinte: o Hildon não assistiu, então o Hildon não pode falar muito. E ele não quer ouvir, né? Muitas coisas. Mas, Hildon. Vai tudo na live. Hildon, eu vou dizer. 3 palavras pra esse trailer. Tá lindo, né? Lindo, lindo, lindo! Muito bom. Não tem como! Tá bom demais, Daniel. O que tu acha? Cara, eu acho que se fosse pra zoar, eu falaria que ele vai fazer aquele discurso do Périx lá das 2 palavras, né? Parabéns, né? Mas assim, parabéns pro Villeneuve, cara. Parabéns pro Villeneuve, porque assim, mesmo as mudanças que estão parecendo que vai ter agora na segunda parte, né? As mudanças com relação ao livro parecendo bem legais. Elas estão parecendo bem mais, agora assim, concretas, né? E no primeiro filme, assim, a gente tinha muita coisa sutil ali que mudou aqui e ali, mas nada
tão grande assim. Eu tô achando que vai ter mais mudanças agora aí. Mas eu gostei, cara. Eu gostei eu já falei, né, da Lady Fenrig ali na parte anterior do programa que a gente já tava falando sobre, eu acabei mencionando ela. Gostei da Léa Seydoux, cara. Gostei da Irulan lá, a menina Florence Pugh. Gostei de todos os atores ali. E Austin Butler, assustador. Eu quero ver ele em ação, assim, em algumas cenas, depois, pra tirar um pouco essa impressão que o pessoal falou, porque ficou muito parecido e tal. Mas, assim, as pessoas não adianta, né? Já tá de cuequinha, já tá todo bizuntado. Eu queria de cuequinha, não Talvez, apareceu. né? A gente não sabe. Talvez ainda tem a luta, né? Se for que nem no livro, né? Eu acho ali, inclusive, no trailer já tem algumas homenagens. Dá pra ver que tem algumas homenagens a tudo, tá? Toda a série, ao filme. Tem ali umas referências. Isso dele guardar o Imperador eu achei legal. Eu achei interessante. Sim, né? a Guardar Arya a também. Arya, Tem que guardar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, se a gente já visse da Água da Vida ou coisas assim, a gente talvez já tivesse informação demais, né? Então é bom deixar esse toque de confusão, né? Eu vi pela Eve. A Eve não é fã, minha esposa não é fã, assim, de Duna, não. Ela foi apresentada para esse universo agora comigo, e ela ficou, assim, tipo, sem entender bem o que estava acontecendo, mas, assim, muito interessada nas cenas, né? Porque é tudo muito bonito de se ver, né? Isso é a essência de Duna. Você lê, vê e fica apaixonado. Aí depois quer saber mais. Não, e você vê pelo primeiro filme, porque o primeiro filme é lindo, né? Você pode dizer o que quiser. Não gosto do ritmo, não gosto disso, não gosto daquilo. É o Villeneuve. É o Villeneuve. Eu acho que esse segundo filme ele vai ser bem mais acelerado do que a gente espera do Villeneuve, mas também, o trailer já entregou que verdade. Vai ter muita cena bacana, muita cena épica. Porque só com aquelas ali ele já deu uma dimensão grande, imagina com o que ele não mostrou no trailer, né? Mas fica pra lá. Hildon, você vai desperdiçar umidade. Eu vou chorar de novo. Cara, quando eu vejo, tem umas partes lá, meu irmão, Shani, Paul, caralho, cara. Coraçãozinho fica assim, Temos algum vislumbre de Alia já? Não, nenhum. Ele vai segurar isso aí, cara. Eu acho que ele vai segurar isso aí. Já falei ali antes, ele não mostrou nem o Imperador, nem a Alia, nem a Água da Vida, nada importante. Eu acho importante ele não colocar essas todos os personagens, porque fica muito confuso, né? Por exemplo. Ele não colocou. Existe até possibilidade, não sei, né? Eu acho que ele vai aparecer. Não, vai ser rápido, um vislumbre, eu acho que no final, né? Vai ser um vislumbre, exatamente. Mas, gente, tá lindo, as imagens tão lindas, a Florence Pugh tá demais. Aquele preto e branco todo mundo, Austin Butler da cena ali com o Fade, a arena de luta lá, eu achei aquilo ali ficou bem, muito bonito de ver, assim. Ficou. É um contraste. Eu assim, eu não vi, como eu falei, não vi, né? Eu quero guardar justamente pra live, porque eu gosto. Existe uma coisa que eu adoro, é analisar coisas assim ao vivo. Sim. O sentimento, como o Pascoal falou, a emoção. Vai ser um react seu, cara. Vai ser Vai ser o teu react ao trailer. A gente vai ficar olhando pra você muito vamos bom. Lá, Hildo, vamos chorar. Assim, cara, eu também eu vi que muita gente tá publicando muita foto da Pugh e ela é maravilhosa. E pra quem gosta de ver referência em tudo, como o Pascoal adora, né, eu percebi que a Pugh ela tá fazendo uma referência. A cadeira que a Princesa Irulan sentava na série bosta do ela usou uma touquinha muito parecida com uma cadeira, umas fotos, né, Pascoal? Não, eu acho que ele fez umas homenagens bem legais. Villeneuve é muito cuidadoso, cara, com isso. O negócio, ele é muito detalhista. A estética é muito pontual, cara. Muito bem feita. O pessoal citou muito Moebius no primeiro filme. Não é só o Moebius, não. O Felipe Cazar, o Felipe Drulet, a galera toda da Heavy Metal, da época da Metal Hurlan. Tem muita referência estética. Sim, da Metal Hurlan, né, cara? Não, eu vi até umas imagens, até perguntando no grupo, gente, quem é essa daí? Porque como eu não vi o trailer, eu não tô sabendo de nada, né? Sim. Aí o Pascoal pegou, me passou e disse, cara, isso é muito Giger, cara. A imagem que eles disponibilizaram é muito do Giger. Tem muita coisa. Eu fiquei impressionado. Pra mim tá puxando muito do Giger do filme do Rodorovsky. Tá puxando muito. Legal. O Barão. Não, Vamos deixar pra um podcast, a gente começa a falar, a gente fica vamos deixar pro podcast e pra live, né? Vai ver.
Porque não tem, é muito detalhe. Mas vamos para outro quadro que os ouvintes amam, Pitadas de Melange. Vamos aqui ouvir duas pitadas de melange, duas dicas culturais, uma do grande Hildon e depois do Daniel. Vamos começar, Hildon Oliver e sua pitada de melange. Rapaz, minha pitada de melange é um material que chegou recente, acabei de receber, que era um material que eu tava super empolgado, porque esse universo conversa muito comigo. Não fui um grande fã dos quadrinhos, tenho que admitir que fui ler os quadrinhos já um pouco adolescente ali, né? Mas na minha infância eu era louco por Tartarugas Ninja. E depois a pessoa da editora Pipoca Nanquim, canal no YouTube também, eles trouxeram a coleção clássica, né, em 6 volumes, né, dos criadores, né, do Kevin Eastman e do Peter Laird. E lembrando que eu sempre acho que foi o Kevin que ele era muito fã da Metal Hurlant, né? E então ele cria ele comprou a Heavy Metal para dar continuidade a esse trabalho, né, para ele. Então, assim, você imagina, você é fã de uma revista, você compra, né? Mas eu quero falar não da coleção clássica, né, da Tartaruga Ninja, mas o material novo que a Pipoca Nanquim tá trazendo, que foi publicado lá fora em 2020, que é Tartarugas Ninja, o Último Ronin, que é o Cavaleiro das Trevas, né? A gente sempre gosta de fazer essas alusões, né? Mas é o Cavaleiro das Trevas das Tartarugas Ninja, onde é uma história que se passa num futuro meio que pós-apocalíptico do universo das Tartarugas Ninja. Passaram-se mais pós-apocalíptico, não dá pra imaginar, né? Porque tá cheio de mutante lá, né? Mas é uma história que se passa 27 anos no futuro e aconteceu alguma coisa e as Tartarugas Ninjas morreram e sobrou uma tartaruga. E a história toda você fica tentando entender que tartaruga foi essa que sobreviveu, o que foi que aconteceu, por que esses fantasmas do passado assombram tanto ela. É uma baita do HQ, tem o aval e os roteiros do Kevin Eastman e do Peter Laird, né? E tem uma galera tipo Tom Watts, o Isaac Escarsosa, Ben Bishop, tem uma galera, né? E introdução do diretor Robert Rodrigues, o que já dá a entender que pode ser, quem sabe, né? Isso seja adaptado. Não, é super cinematográfico, a história é muito legal. Já vai virar um jogo, viu? Vai virar um jogo. Já vai virar um jogo e já anunciaram também uma continuação nesse universo. Mas a história é fechadinha, ela funciona inclusive, se você não leu as histórias clássicas em quadrinhos da Tartaruga Ninja, não tem problema, você conhece o universo, você vai conseguir saborear muito bem, porque é um impacto, né, a gente vê as coisas que aconteceram. Então minha pitada de melange hoje é Tartarugas Ninja, o Último Ronin, da editora Pipoca Nanquim. Maravilhoso mesmo. Show Dou de meu respaldo, bola, vamos... Dou meu respaldo. Bom demais. Aí sim. Bom demais. Vamos passar então para a dica de Daniel Rockenbach. Bom, depois dessa dica aí maravilhosa do Hildon, que é um quadrinho muito bom, dou meu respaldo de novo. Muito bom. A série também ficou muito boa, os 6 volumes lá, eles fizeram um baita trabalho. Sim, ficou melhor muito legal. Ficou melhor que as originais da IDW, eu ouso dizer, hein? Os escapadura da IDW. Pois não ficaram tão bonitos vendo, as da Pipoca. O Pipoca Nanquim faz um trabalho editorial e gráfico absurdo, né, cara? É muito bom eles. Ficou maravilhoso. E o Último Ronin, uma história maravilhosa também, assim, tipo, é uma ideia que os dois tiveram já naquela época ali, que eles ainda faziam sucesso, que eles não sabiam o que fazer com o futuro. E assim, tem muita história, gente. Eu recomendo procurar até um documentário lá da Turtle Power, quem puder ver. É muito bom. É um documentário muito bacana que conta a história das Tartarugas Ninja. Até quando eles venderam pra Nickelodeon, ganharam muito dinheiro e, como a gente disse antes, o Eastman ficou tão rico que comprou a Heavy Metal. Tipo, eu gosto da Heavy Metal tá pra falir, foi lá e comprou, cara. Vou comprar. Ele tem um Batmóvel de 89, tem um tanque da Segunda Guerra, o cara fez de tudo que ele queria na vida. Ou seja, ele é aquele cara que você gostaria de ser, né? Então, mas vou partir pra minha dica. Minha dica eu vou variar um pouco do que eu tenho falado nas últimas participações, que tinha sempre puxava pro sci-fi, né? Vou puxar vou falar de um jogo também, mas eu vou puxar pro terror. Eu vou falar de um jogo assim que me fisgou nos últimos dias, e a palavra fisgou é muito conveniente, porque é um jogo de pesca. Chama Dredge. Tredge. E assim, é um jogo que começa assim, você tem um barquinho, tem um acidente lá, você encalha, o seu barco destruído e você tá numa cidade lá. Eu prefiro chegar lá e falar assim, vai pescar, dou esse barco aqui, você paga esse barco aqui com a sua pesca e vai se virando.
Aí você vai lá, começa a pescar, tipo um simulador de pesca mesmo, tipo o Zelda, o próprio Ocarina of Time tinha lá já aquela mecânica de você fazer lá com os botõezinhos a pesca, tudo. Tem várias mecânicazinhas diferentes, mas é pesca. Você vai lá com o teu barco pro mar e você vai pescando. Aí um belo dia assim, já no segundo dia de pesca, você pesca um peixe já meio diferente, assim, tem um que tem 3 olhos, tem umas barbatanas meio esquisitas, tem uns que são fosforescentes, tem umas coisas assim, não me parecem muito naturais, né? Chernobyl, esse negócio. E aí você vai descobrindo que tem umas criaturas meio estranhas ali, assim, pra dizer logo, criaturas abissais, assim, nível Lovecraft. Caramba. E aí você vai partir de um simulador de pesca, que era um negócio de você incrementar seu barquinho, melhorar sua vara de pesca, sua rede, suas coisas, pra uma aventura de Lovecraft. É uma história puramente Lovecraftiana e é muito legal. Caramba, E aí, bicho, assim, que massa. Você vai pescando, vai descobrindo outros peixes. Eu vi um review dele assim que eu achei bacana a brincadeira, porque assim, tipo, quando você vai pescando os peixes, você começa a perceber que virou um Pokémon de peixe, porque você tem uns 60 peixes normais, assim, 60, 70, e você tem umas 58 variações, se eu não me falha a memória, por aí, que são as variações, assim, já meio Cthulhu, né, um negócio meio, tipo, com 2 cabeças, ou com as escamas, né, petrificada, vai virando uns monstros, assim. E aí, de repente, quando você entra em mar aberto, que seu barquinho vai evoluindo à medida que você vai ganhando dinheiro também, que você paga a sua dívida e vai evoluindo na história, você vai descobrindo outros cantos, assim. E aí tem mares com criaturas, aí você começa a ver monstros, tudo. E aí deixa de ser um simulador de pesca, que é como ele te fisga, que você começa a querer fazer mais, né? Pra você ver que é uma história de Cthulhu, cara, que é uma história, assim, de Lovecraft, que você tá... me lembrou muito Dagon, me lembrou muito até o Navio Branco do Lovecraft também. E, assim, é uma história que começa sem nenhuma pretensão, ele quer te dar a impressão, assim, tipo, você tá jogando um simulador de pesca, mexendo com o barquinho, vai se divertir. Aí ele te estimula, tipo, não sai à noite, porque as criaturas, as coisas erradas, você corre perigos à noite. Aí você sai à noite, porque você já se toca, né? Tipo, os peixes mais legais vão sair à noite, né? Ele meio que te convida, todo mundo fica falando pra você não sair à noite, você chega uma hora e fala, peraí, esse peixe aqui só sai à noite. Aí você sai à noite. Aí você começa a ver as coisas estranhas. Aí o jogo vai ganhando esse clima, entendeu? É muito legal. Desobedece. Todo mundo quer saber o proibidão. Todo mundo. Então, essa vai ser uma história de pescador que ninguém vai acreditar, né? Quando começar a pegar isso. Caramba. E o desfecho, assim, assim, você não esperava. Você pira. É típico Lovecraft, assim, mas você não tá esperando. Você tá achando assim, tipo, meu barco tá muito bom, tô indo em todas as ilhas, fiz tudo. O que é esse livro aqui? Eu só vou dizer isso. O que é esse livro aqui? Que coisas são essas? Cara, muito massa. É legal sempre ter jogos que tem uma galera que gosta muito também. Joga, acompanha a gente e gosta das dicas. Eu queria só que você repetisse mais uma vez o nome do jogo, só pra galera. Tá. O jogo chama Dredge, DREDGE. Ele saiu pra todas as plataformas. Tem pra PC, tem pra PlayStation 4, 5, Switch, Xbox X, X, o Series S, Series X também, só pra tudo, só não saiu acho que pra celular, tá? Traduzindo Dredge é draga, tá? É um termo marítimo, né? De dragar o rio, o mar ali pra você puxar o peixe, né? Sim. Mas procurem. Não é caro, não é um jogo AAA, é um jogo feito pra ser daqueles assim, você jogar 20, 30 horas, mas você se diverte. Show de bola. Olha só, finalizada aqui as nossas pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 11, A Fúria do Duque. Grande Hildon, grande Daniel, chegamos finalmente ao capítulo 11. Hildon, por favor. Eu vou... Tentaram... Pascoal, sempre que você perguntar alguma coisa, eu vou só de responder. Tentaram matar o meu filho. Matar. Tentaram.
Alguém pergunta assim, quer jantar? Tentaram matar o meu filho. Essa vai ser a frase. 5 vezes, tá? Foram 5 vezes que o meu lindo falou isso. É um capítulo dedicado exclusivo a ele. É bem interessante porque a gente vê um pouco a personalidade do Duque Leto. E logo aqui no excerto que o Hildon leu no início, né, do nosso do Nacast, ele fala assim, né, que o Duque Leto sabia, né? Dizem que o Duque Leto fechou os olhos para os perigos, que ele entrou de forma imprudente numa arapuca, numa armadilha. Outros já dizem que será que não seria mais provável que, por ter convivido tanto tempo com o perigo, né, ele acabou avaliando de forma equivocada a mudança que teve do risco? Ou então, outra possibilidade aqui no excerto é que ele realmente sabia de tudo isso, sabia que as coisas não iriam dar certo, e ele estava lá para se sacrificar de forma deliberada para que seu menino Paul pudesse ter uma vida melhor. E aí a princesa Irulan termina. Tudo indica que o Duque não era um homem fácil de ludibriar. Porque a gente... Aí eu vou passar aqui para vocês conversarem um pouquinho. Nesses primeiros capítulos, antes do Duque aparecer, todo mundo falava do Duque, né? A reverenda madre dizia que para o pai nada, né? Posso salvar a Jéssica, posso salvar o Paul Atreides, mas para o pai nada, já está decidido. E todas as pessoas, no decorrer do capítulo, até o próprio Barão Harkonnen, tá dizendo, ele vai morrer, a gente armou uma armadilha, ele não vai conseguir escapar. E aí você se pergunta, cara, por que o Duque resolveu aceitar uma coisa dessa, sabendo que tem essa armadilha, né? Então, queria que vocês falassem um pouco dessa personalidade desse Duque Leto, né? Qual dessas 3 opções, Daniel e Hildon, vocês acham que o Duque está... Qual é a personalidade dele, dessas 3 opções? Bom, eu, Pascoal, acho que em cima do que você falou, dessa coisa do excerto, eu lembro até o que eu citei lá no comecinho, que era aquela sentença lá do Sun Tzu, né, do Arte da Guerra. Uma tradução livre lá eu citei, né, que é do líder que se faz, né, perceber, aquela coisa toda. Pra mim, nesse capítulo a gente tem muito disso, né, o Duque tá centrado, tá segurando a atenção. E aí tem essa coisa assim, tipo, o personagem que você vê como a referência pra todo mundo, porque todo mundo chega ali, ele é o Duque. Mesmo o Paul, quando tá numa sala, o Duque, né, o Duque mandou buscar o Paul, né, tipo aquela coisa, é o Duque, tudo é o Duque. Sim. Toda a pressão tá sobre ele. E ele, sereno, focado, muito puto, mas focado, e demonstrando, nós somos os Atreides, nós somos, né? Mas tentaram matar meu filho, sabe? Aquela coisa. Ele ressalta isso a todo momento justamente porque ele é o... Se ele demonstra fraqueza, você não precisa nem ser uma Bene Gesserit pra lutar, né? E aí, assim, a gente pode até me lembrar o excerto lá do capítulo anterior, lá, com 2 capítulos atrás, né? Que o Yu e a Jéssica conversam, quando ela lê totalmente quase tudo que o Yue tem a dizer, e ainda quase detecta que ele tem algo a esconder e ele é o traidor, né? Ela fica no quase. Isso. E ele quase entrega também, né? Legal esse diálogo porque era muito tenso. Você não vê isso no Duque. Ele não abre espaço para erro. Acho que a Jéssica perceberia que ele tá muito puto com a situação do atentado, mas ele ainda é o Duque, então ele delega, ele comanda, ele fala, ele faz e acontece. E outro aspecto que eu acho que é interessante é a gente pode puxar a prequel, né, do Brian Herbert no House Atreides, conta um pouco dessa origem do Duque Leto, né? Ele é um estrategista, e ele não é bobo, ele sabe muito bem que ele está indo para uma armadilha, tudo. E a partir dessa construção lá do House Atreides até chegar no livro mesmo, no Duna, você percebe que o Duque não é um cara bobo. Às vezes a gente tem pistas ali que mostram que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, sabendo que era uma armadilha, sabendo que era um golpe do imperador, porque eles não iam deixar ele simplesmente chegar lá e casar com a filha do imperador e virar um novo, né, assumir o trono do Corrino. Então ele sabe que se não é ali, se não é desse jeito,
É como se ele fosse meio que um mentate, apesar de não ser, mas ele tem a ciência do que ele tem na mão, do poder, né? O poder da herança, né? Ele herdou isso. Sim. E aí, a qualquer momento, ele pode Exato. morrer, porque Exato. simplesmente sofreu um atentado, vão atentar contra a vida dele. Outra casa. Faz parte, né? Faz parte da profissão dele. A E como ele qualquer momento sabe que ser o Paul é algo assassinado grande, e o filho. porque ele tá com a Jéssica, ele vê o treinamento do Paul, ele sabe que o próximo Duke, o sucessor dele, vai ser mais poderoso, independente de saber se ele é ou não. Porque ele não tem a menor noção do que é o Muad'Dib, o que é a água da vida, nem nada do Duke Leto. Mas ele sabe que o Paul nasceu pra uma coisa grande. Ele é uma força da natureza em si. Então, não sei, pra mim, tô mais com essa parte que ele sabia de tudo, ele pensou, se tiver que morrer, eu morro pelo meu filho. Deixa eu né? pegar o gancho aqui do Daniel e te devolver uma pergunta, né? O Daniel falou também um pouco sobre Jéssica, falando do Duke, né? E a gente viu que a Jéssica falou do Duke, Hildo, que ele tem tipo como se tivesse duas personalidades. Que ele é muito amoroso, que é aquele amante perfeito, que ela é apaixonada, inclusive ela traiu a Irmandade por conta desse amor por ele, mas ao mesmo tempo ele herdou do pai aquela história burocrata do poder, que ele vai querer conseguir as coisas e quando ele quer, ele não abre mão. Então, complemente ele não abre mão. A sua... Cara, é porque a gente tá acompanhando os Atreides como heróis, né? Mas, acima de qualquer coisa, eles são da elite. O Duke Leto, ele é a elite. Ele conviveu com esse status, com essa forma de viver, apesar de ser um homem mais íntegro, até mesmo que o próprio pai, e ter esse entendimento, ele ainda é alguém da elite, alguém que está no local de muitos privilégios, né? E a gente percebe em tudo isso que aconteceu também, que Leto, ele sabe que ele pode ser atacado, ele sabe que pode acontecer ações contra a vida dele, e ele aceita, ele recebe. Por quê? Porque é o status quo, é o universo onde ele viveu. Agora, atacar o filho dele é atacar a honra de um projeto que ainda nem começou, de um projeto em que ele plantou, ele treinou, ele criou, porque ele treina o Paul para ser um duque, né? E quem sabe, vislumbrando o Paul para ser até um imperador, coisa que ele poderia ter sido também. Ele não tem... tirando isso, cara, ele pode ser uma pessoa íntegra, e ele você percebe que ele é uma pessoa mais íntegra, mas ele sabe do potencial, ele sabe do potencial que ele poderia ter tido, né? E com problemáticas administrativas e políticas, ele acabou não sendo. Mas ele sabe que esse potencial pode ir direto pro filho dele. E isso, de atacar primeiro o filho, atrapalha esses planos também, porque ele é orgulhoso acima de qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um homem da elite, ele é um nobre. A nobreza, ela é carregada disso. É por isso que quando se fala, né? Jéssica ama o Leto. Ela não ama o Duque, né? Mas ela ama tudo aquilo que... O status do Duque vem com isso. Então ela consegue dividir isso, ela consegue resignificar todo esse sentimento, mas ela ama Leto e ama todos os privilégios que o Duque Leto pode oferecer, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento mesmo, até porque são seres humanos muito complexos. Porque o ser humano, ele é complexo por si só. Seria muito fácil você colocar um cara que, ele é escroto e pronto. Não. Nós não somos escrotos o tempo inteiro, nós não sabe. Existem as nossas pequenas facetas que são muito diferentes um de outro. Perfeito. Né? E a gente começa o capítulo, e aí eu vou pegar já sobre essa questão da nobreza, né? Dessa questão deles, né? Dessa questão do império, né? Da nobreza do império. Porque ele fala assim... Ele pensou nos anúncios recém-publicados, logo acima de sua assinatura, em todos os lugares densamente povoados em Arrax. Nosso sublime imperador Padishah me encarregou de tomar posse deste planeta e pôr um fim a todas as desavenças. Né? Aí ele fala assim, a formalidade cerimonial da notícia dava-lhe a sensação de isolamento. Quem se deixou enganar por esse legalismo ilusório? Não os Fremen, com certeza. Né? Então ele chega lá, ele tem que fazer toda aquela questão do ritual. Isso o Villeneuve colocou de forma muito legal no filme. Inclusive na conversa de Jéssica com o Paul, logo no início do filme, que a Jéssica disse, ele pergunta qual roupa, né? Aí ela disse cerimonial. Aí precisa ir, já tá tudo acordado, né? Já tá tudo feito.
Aí ela disse, cerimonial. É o que representa, né? Não é a questão do ato que foi feito, é a questão da simbologia, né? Então, o Duque tinha que fazer toda essa questão simbólica. E aí, como o Daniel falou, e o Hildon, ele é o líder, tudo é ele, tudo vai passar por ele, né? Ele é o cara que vai fazer E essa cena no filme, você citou bem, lembrou bem essa cena. Essa cena é bem legal porque ela contextualiza tudo isso no Duque. Isso. Ela coloca uma cena que não tá no livro, né, do arauto da transição, daquela coisa do representante do imperador lá, eles fazerem isso em Cálada, porque mostra todo o formalismo, toda a liderança, tudo que se espera do Duque. Naquele momento que a gente vê o Atreides do exército dos Atreides, você vê todos os personagens perfilados, ali você mostra o perfil de cada um. Isso é muito interessante. Como o Villeneuve conseguiu tirar isso do livro de um jeito assim, tipo, não, peraí, não preciso fazer essa passagem do livro, eu posso fazer outro jeito. Exatamente. E representar isso, simbolizar isso de uma forma visual, porque as pessoas, Colin, esse personagem aqui vive sob pressão, ele é o Duque. Essa cena é a do cemitério, do acho cemitério, que tem isso. É verdade. E nesse mesmo parágrafo, né, essa questão dele falar sobre esses legalismos, tem também uma questão que ele coloca aqui econômica, que é bem peculiar, porque a gente sabe que as casas maiores, lembrem-se que Duna são feitas de casa Atreides, casa Harkonnen, casa Corrino, existem casas maiores que têm um maior poder econômico e casas menores que não têm esse poder econômico. Então as casas maiores, elas devem ter um maior poder e com relação a até venda de especiaria, né, na porcentagem. E aqui ele fala, nem as casas menores que controlavam o comércio interno de Arrakis pertenciam aos Harkonnen praticamente até o último homem. Então é interessante que em Arrakis, né, existe todos os representantes de casas lá, mas as casas menores é o que sobra para elas. Então elas estão tipo lá negociando coisas menores, elas não conseguem ter esse poder todo das casas maiores de ganhar grandes porcentagens com relação da venda do melange, né, da especiaria, mas ela consegue ali, dentro daquele mundinho ali de Arrakis, ainda ganhar muito dinheiro. E aí são todas compradas pelos Harkonnen. Então você vê que o sistema lá político, ele é bem viciado, né? As pessoas realmente, tipo aquelas parasitas menores, estão perto de quem tem o poder, de quem tem o dinheiro, de quem tem a economia. A gente vê muito isso na questão política mesmo, né? A gente vê que determinadas figuras meio que desprezíveis, né? Que se juntam a outras mais pela questão econômica, financeira, e Duna mostra isso, né? Existe essa questão toda que o Duque tá ali e está convivendo com essa galera do esgoto. Pensa aí, o cara todo ético, Atreides, mas isso não quer dizer que ele seja, como o Hildon falou, o bonzinho, mas ele tá convivendo com a galera, todo mundo ali é time Harkonnen, né? Não é time Atreides. Então já baixa o planeta, que não é uma coisa legal, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que ele também não sente que Arrakis é o lar dele, ele não gosta de Arrakis, ele é igual a Jéssica, ele ama Cálada, arrancar as raízes dele, e ele tá ali pra apostar. Como você falou, tem uma parte interessante que é aquela hora que eles falam sobre pra subornar os agentes, lembra? Estão indo embora. A galera que trabalha, os mineradores. A galera que trabalha, que tá indo embora, né? Com o paquete da guilda. Isso não sei se é nesse capítulo. Agora vai ser agora. É nesse capítulo, né? Ah, tá. Porque eu pra me preparar pra esse, eu puxei todos os capítulos anteriores, só não li desde o primeiro, porque, né? Seria a 8ª vez que eu ia começar a ler Duna. Eu brinco com vocês lá a primeira vez que eu participei, lembra? Que assim, eu já li Duna N vezes, né? E esse trecho eu acho que é bem interessante porque ele fala e aí ele quantifica, né? E aí ele fala, negocia. Tentaram tirar a vida do meu filho, lembra disso, né? Tentaram tirar a vida do meu filho, mas ele é capaz de pensar, ofereça 20%, tá? 20% é pouco, porque se os caras vão querer ir embora, porque, né, eles já estão com a indenização, tem que dar mais alguma coisa. Então então você tem liberdade, só lembra do erário. Isso. Então ele dá muita liberdade pro Gurney Halleck negociar em cima de um valor que já é alto pra uma galera que já tá acostumada com os Harkonnen, porque pra esses mercenários eles não estão nem aí se é Harkonnen, se é... Eles querem o dinheiro, né? E aí, assim, ele como líder, ele já pensa, não, peraí, se eu não tiver esses caras aí, eu posso até me lascar, porque daí eu não tenho equipe, eu vou ter que formar gente, eu preciso de gente especializada.
ele é capaz de negociar com os mercenários e tentar tirar Tentaram, filho, sabe? Isso fica na cabeça dele o tempo todo, mas mesmo assim ele consegue ser pragmático. E ele não é nem mentate, ele não é nada disso. O Duke Hildo, aqui ele fala da questão de como ele também é impulsivo. Ele é um cara que ele tem autocontrole. Em determinados momentos ele fala, chacoalhou a cabeça para expulsar pensamentos zangados. E depois foi varrido por uma onda de autopiedade imediatamente desprezada e rejeitada. Então a gente vê aqui que ele também tem um controle. Porque assim, a Casa 13 era uma casa pequena. E assim, ele conseguiu achar um mentate, que é o Tufi Heart. Conseguiu achar a galera, guerreiros muito bons que estão treinando o exército dele. E ele, de uma hora para outra, ele cresceu muito, né? Então assim, ele não é um cara bobo, como o Daniel falou no começo. Ele não é um cara ingênuo, ele não é um cara idealista. Ele sabe E aí o que tu fala, né, Hildo? Ele é um burocrata, né, Hildo? Sim, ele é um burocrata da elite, né, cara? Então, não tem... E o mais interessante, ele, como você falou, era uma casa pequena que foi se construindo, né? E ele sabe o quanto esse poder, né, esse poder da elite, esse poder burocrático, ele é também muito tênue, né? Ele não tem essa força de uma casta de centenas de anos, né? A Casa Atreides, ele percebe ainda muito dessa fraqueza mesmo, ele entendendo o potencial que ele tem, ele sabe que ele precisa fortalecer a casa dele ao máximo, que foi algo que ele herdou do pai também. Apesar do pai dele ter várias fraquezas, ele entendia que a Casa Atreides deveria se fortalecer sempre. E o legal também aqui que ele fala que ele recebeu, né, um bilhete particular do imperador, né? E aí ele fala assim, porque ele tá meio cansado, né, dessa questão. Ele tá numa cidade, a maioria lá é casa pequena apoiando o Harkonnen. Aí ele fala assim, se o povo daquela cidade, nosso sublime imperador Padishah, se o povo daquela cidade fortificada e decadente, e olha que é o Duque falando, viu, Hildo? Cidade e decadente. Isso, você vê aí o Tonzinho Nobre. Pudesse ver a nota particular do imperador para seu nobre Duque, as alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus. Mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros cujo sonho mais caro é viver fora da segurança organizada das falfreluches. Isso me lembra muito aquele tom século XIX, século XX da Europa, né, dos países europeus, com relação aos países que eles invadiram, né, para poder mandar, né? Então, tipo assim, olhavam para aquele povo com aquela curiosidade, mas aquela curiosidade diminuindo a cultura, diminuindo o que eles faziam, né? Era aquela coisa, é interessante, mas é menor, é pequena, né? E tanto ele, quando ele fala, ele reclama do imperador, mas ao mesmo tempo ele chama aquela cidade decadente, né? Ele também não foge. Não, ele não foge do seu conforto, de conforto de elite, né, bicho? Exato. Mas ele fica meio realmente balançado, como vocês falaram, porque a ideia dele de poder nunca tinha sido ameaçada pela ideia de perder a família, né? Parece que ele nunca achava que iria chegar ali perto dos seus, né? E meio que isso deu uma balançada e ele fica assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que é importante eu seguir isso aqui? Por que eu tenho que estar nessa casa? Por que eu não vou embora daqui? Mas são pensamentos que ele tem, mas ao mesmo tempo ele meio que, não, vou continuar. Ele chacoalha a cabeça e meio, esquece. Meio esse capítulo eu acho que contrasta bem com o que a Jéssica pensa dele. O Duque amável, que é o que ela se apaixonou, e o Duque pragmático, que é esse que tá falando, segurando a raiva por terem feito o atentado, né? Tá lá coordenando e mandando e executando e decidindo, né, o que tem que fazer. Pô, o cara tá administrando ali com quem teria cabeça. O Duque apaixonado, pelo visto, fica, né, sublimado por esse Duque nesse momento. Mas assim, ainda assim, aquele Duque apaixonado que ela gosta, que é o Duque que ela, né? Porque aquela discussão que ele tem com o Yui e ela fala isso do Duque ter desses dois lados, eu acho que ela diz muito. E aí desemboca até nesse capítulo isso aí. A gente vê, tem um vislumbre. Esse Duque apaixonado é o que fica. Tentaram matar meu filho. E aí tem o Duque
Vamos pra Pragmático. cima. Vai dar certo, é isso que eu quero. Eu tô acostumado com isso, com perigo. Perigo é meu sobrenome. Vamos em frente. Não tem como. E aí, Hildo, chega um personagem que você gosta muito, né? Ele tá lá nesse pensamento, Gurney Halleck, o homem feio, gordo, olhos como cacos de vidro, com seu brilho de inteligência selvagem. Ali estava um homem que vivia fora das No filme deu um upgrade, né? Deu um upgrade, ficou bonitão. Ficou um upgrade. Ele é dos poucos no filme que fere a descrição do livro, né? Se Josh pensar. Brolin. Mas ficou legal, eu gostei do Josh Brolin. Eu acho que no segundo filme vão ter um pouco mais de espaço para o Gurney Halleck. Mas o Gurney Halleck chega aqui, Hildo. E aí, obviamente, você gosta muito dele porque... E você percebe que ele é um dos poucos caras que tem a intimidade de chegar pro Duke tete a tete, dizer, cara, conta aí o que tá acontecendo, tu vai fazer isso mesmo, né? Porque uma das coisas interessantes, antes da conversa se prolongar, né? Porque ele vai, como o Daniel falou, a primeira conversa entre eles é que ele vai pedir pro Gurney tentar convencer 800 caras mineradores que trabalham lá no deserto para mineração de especiaria, para ficar, né? Porque tá vendo essa mudança, a galera tá meio que preocupada com alguma confusão e tá saindo. Então, e essa galera que tá saindo, muito provavelmente, não serve aos Harkonnen. E aí ele pede, vai lá, Gurney, canta uma musiquinha, faz alguma coisa lá e vai oferecendo. O que tu acha desse personagem, Hildon? Tu ama, né, esse personagem? Não, cara, o Gurney pra mim é um personagem que eu acho ele fantástico, justamente como você falou. Ele é... E eu acho que todo nobre, né, ele precisa ter alguém assim do seu lado, né? Até o próprio dizem, né, que o Júlio César tinha um escravo que quando ele foi morto, esse escravo foi liberto e tal. Esse escravo ele era de grande confiança do Júlio César e ele sempre, em momentos de grande ovacionação, ele era muito ovacionado quando as pessoas chegavam a dizer como ele era incrível, né? O escravo ele ia no ouvido do Júlio César e dizia assim: você é só um humano. Você é apenas um ser humano. Lembrando ele quem ele é o tempo inteiro. E o Gurney, eu acho que ele funciona muito como isso, né? Como essa âncora moral, até por tudo que ele já viveu com o Duke, o quanto ele tem essa relação de gratidão com o Duke, né? O tempo inteiro, por tudo quem o Duke é. E detalhe, ele deveria ser o cara que vai idolatrar o Duke. Ele não é esse cara. Né? Isso é pra mim o que eu acho mais fantástico. Ele não é. E até falei assim, eu sinto falta do Gurney como sendo esse cara mais que fala mesmo, né? Porque o Gurney, ele é o nosso bardo, né? E no filme eu sinto um pouquinho falta disso, mas eu entendo, e eu entendi a adaptação, ele é né? Bardo, Mas eu acho ele um personagem primoroso, sabe? Primoroso porque é aquele cara que não é da elite, ele não veio da elite, e apesar de ele estar num lugar de conforto, ele sabe que esse lugar de conforto ele é efêmero, e ele vai fazer de tudo e vai lutar por essa família, para que essa família se mantenha firme, porque ele é o lugar dele também de status, né? O lugar que não é nem um cara que luta pelo status, ele luta pela vida, né? Ele luta pela vida porque ele foi salvo. Exatamente. A vida não pertence mais a ele, né? E aí ele lutou por tudo aquilo que ele acreditou no momento em que ele viu que o Duke era um cara honrado, né? Só que assim, um ponto aí, Hildo, que eu acho bem interessante nisso, é o fato que ele é o único cara que descaradamente chega pro Duke e fala, 20%, qual é, cara? Não vai convencer ninguém. Exatamente. Ninguém ia ter coragem de fazer. Ninguém ia ter coragem. E o mais legal, né, Daniel, é que ele era pra ser o cara que era pra passar o pano mesmo, dizer assim, não, Duke, 20%, você tá maluco, você é incrível, você... Não, ele não. Ele é o cara que ele vai mostrar pro Duke a verdade. Cara, tu tá maluco, 20%? E olha que contraste interessante, porque você tem outro ponto. Enquanto você vê o Duke, Leto, cercado de pessoas leais a ele, que não temem ele, mas respeitam e falam, tipo, que o Tufir é um mentat que funciona pro Leto e pra família 3 há gerações. Você tem o próprio Duncan, que é, né, a fidelidade do Duncan é inquestionável. Né? Você tem outros personagens ali que são meio, né, mas mesmo assim... demonstra uma dignidade ao Duke, que é o Yui, a própria Jéssica. Ao redor dele ele tem vários. Olha pro Barão Harkonnen, o Peter mesmo. Ele, ao mesmo tempo que é jocoso, ele é jocoso porque ele sabe que, tipo assim, se me matar eu não vou ter mais, você vai se lascar, né? E porque ele tem esse valor.
mas ao mesmo tempo ele fica puxando o saco do Isso. Barão. Uhum. E todo mundo ali ao redor do Barão fica puxando o saco do Barão. Isso. Então você vê como é que funciona a nobreza dos Atreides e a nobreza dos Harkonnen, né? Totalmente Aí você diferente, tem outro né? ponto interessante. É totalmente E- diferente. Os Harkonnen simplesmente são poderosos e falam, ó, quem tem que. Se eu tenho que matar alguém pra conseguir esse cargo, olha, beleza. Tem que trair, tem que dar golpe, tem que torturar a população Fremen. Se lasca, eles são, né? E nesse menores, pequeno capítulo, o Duque dá 3 missões pro Gur, né? A primeira é tentar convencer, né, o máximo possível desses 800 para ficar. Um segundo momento, o Duque Leto pede 300 homens de confiança do Gur, né, bons de faca, Hildo, para fazer um trabalhinho, porque vai ser tipo Poderoso Chefão, a resposta rápida e imediata, Sim. recebeu o atentado, vamos É. matar um bocadinho de apoiador de Harkonnen, né? E numa Harkonnen. terceira situação, cara, que é interessante, que aí mostra também que o Duque não era bobo, né? O Duque Isso. fala o seguinte: quer organizar uma nova sequência de retirada planetária com a saída dos esquadrões blindados em primeiro lugar. Aí o Halleck para assim, meio que, opa, o que foi isso? Está prevendo esse tipo de problema, senhor? Pensei que houvesse um juiz de transição aqui. Você vê que mesmo o Gurney, que é perto do Duque Leto, ele não imagina que o Duque também está pensando numa fuga. Caso eles sejam atacados e não consigam dar conta, tem uma galera ali pronta para fugir, né? Então você vê que o Duque não é bobo. Ele tá ali e ele tem todas as... Por isso que ele joga em todas essas situações, todos os prognósticos, e ele acha que vai conseguir se salvar, né? Então até agora ele tá se preparando. Então eu acho também isso muito, muito legal do Duque. E o Daniel falou do Duque mais novo, tanto na versão, porque entendam, gente, existe uma versão mais antiga da Enciclopédia de Duna que fala um pouco sobre o Duque. Existem umas diferenças com relação ao que o Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, fez depois, mas assim, muito parecidos, né? Que desde jovem eles eram pessoas que tinham tática, ele sempre teve uma tática paciente, ele conseguia fazer uma guerra psicológica, ele trabalhava com sabotagem de forma brilhante, uma forte liderança, e ele fazia isso porque ele ia pra guerra desde novo, 16 anos, ele não ficava ali atrás do balcão mandando, não, ele ia lá. Então isso fez com que a população Atreides tivesse uma idolatria por ele, porque ele se arriscava, né? Ele era um cara que ia pra luta, né? E uma das coisas legais também do Duque Leto, falando sobre essa questão de dedicar, é que segundo a Enciclopédia de Duna, após o pai dele falecer e ele conseguir, né, ali, na Enciclopédia de Duna é falado que ele mata o touro que matou o pai dele, para mostrar que ele é o cara, não, eu vou assumir isso aqui e as coisas vão dar certo, né? E a partir disso teve uma revolta entre os comandados dele. Ele consegue deter essa rebelião dentro dos Atreides. E aí o que ele faz? Mata os caras? Não, ele deixa os caras presos, começa a conversar com eles para entender por que eles estavam agindo daquela forma, compreende, e aí a partir daí os caras só ficam mais leais a ele. Então assim, ele consegue agregar essa galera que estava achando que ele não seria um bom governante, e ele traz essa lealdade que você vê aí, Gurney Halleck, Duncan Idaho, todo mundo que ama o cara. Ele sempre agregou, né? Sempre agregou. Eu acho interessante uma coisa que você falou aí, pessoal da enciclopédia, que tá aquela questão do fato que ele teve que assumir a liderança muito cedo, né? Quando o pai dele morre lá no... Só que assim, tem um ponto que eu acho que é interessante, que é o fato assim, de que enquanto ele se exibia, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa útil, que é na linha de frente, né, estando lá na linha de frente, já que, tipo, eles entravam naquelas campanhas contra os Harkonnen, ele tava ali, ele se expunha. Enquanto isso o pai dele, e aí entra aquilo que o Hildo falou sobre a elite, né, o pai dele se expunha sim, mas se expunha com a tourada, de um jeito fútil. Ele era o líder, ele era o cara que as pessoas temiam, talvez ele não fosse muito melhor do que o Barão Harkonnen, não sei, não vou dizer que tenha esse paralelo aí com o Barão Harkonnen, mas eu diria assim que ele era muito mais nobreza e menos humano, né? Esse cara era muito mais elitista, né? Muito mais
E aí a gente tem um Duque realmente formidável. O livro da prequel lá, o House Harkonnen, o House Atreides, House Harkonnen também ele aparece, né? Mas assim, tem muito dessa história, de como ele é um líder formidável. Isso de convencer-os, de superar, né? Até chegar em Duna, é um personagem formidável. Eu acho que ele é um personagem muito interessante, a gente não pode subestimar ele. Nunca. E aí a gente vai indo aqui pro parte final do capítulo, Grande Rio do Grande Daniel. A gente tem também uma coisa bem interessante que na parte final, que o Leto fala um pouco sobre o seu departamento de propaganda, né? Então é interessante que ele tem um departamento de propaganda, né? Ele tem toda uma estrutura dentro da casa dele de propagar para o povo, para a população, para os soldados dele, o que é que está acontecendo. E essa informação que ele queria que fosse passado o mais rápido possível é bem interessante também. Ele fala o seguinte: aos homens pelos canais devidos, aqueles que haviam trazido suas mulheres gostariam de saber que elas estavam em segurança e onde poderiam ser encontradas. Os outros iam querer saber que a população ali parecia ter mais mulheres do que homens. Então ele vai fazer um canal ali de propaganda para, quem é casado, tem sua namorada, tem sua esposa, elas já estão aqui, estão naquele local e vocês vão poder visitá-las tranquilamente. Quem não é casado, é solteiro e quer farra, galera, aqui tem mais mulher do que homem, podem aproveitar, as coisas aqui não vão, né? Então meio que fazendo isso para ver se de alguma forma ameniza ali essa residência dos Atreides, né, que sai de um planeta paradisíaco e vão para um planeta completamente deserto. O que é que tu acha, Hildo e Daniel, sobre essa questão final aí, né, sobre esse departamento de propaganda do Duque? Eu particularmente, pessoal, acho que assim, o Duque Leto, ele é um personagem, a gente já falou aqui bastante dele, né, como ele é um grande líder, um grande estrategista também. Ele é um grande administrador, né? Então pensar nessa ideia meio que como um departamento de propaganda dos Atreides, né? Mostra o quanto ele estava a par de tudo que estava acontecendo, administrando tudo muito bem, né? E assim, eu não sei, eu tenho para mim ali que essa visão dele de que tem que vender uma imagem, né? É uma preocupação que permeia tudo que ele tá fazendo, né, em Arrakis. Então, é aquela coisa, ele sabe que tá numa armadilha, saber que tá numa armadilha é o primeiro passo para evitar ela, aquela coisa toda, mas não vai evitar, a gente sabe tudo que vem sendo falado sobre o Duque, né. Mas assim, até a armadilha chegar, ele vai deixar tudo pronto, ele vai fazer o dele, né. Ele não, se ele fosse um covarde, ou se ele não tivesse nem aí, ou simplesmente não fosse maduro o suficiente para sacar que ele tá preparando um futuro pro povo, seja ele qual for esse futuro, né, ele simplesmente picaria a mula, né? E aí eu acho que essa faceta do administrador coloca ele assim para cuidar, né? Como a gente falou, para contratar aqueles mercenários ali para que eles fiquem, né? Para ajudar na mineração da especiaria, departamento de propaganda para falar sobre, né? Então assim, o que dizer dele, né? É um administrador. Esse é o lado burocrático que a Jéssica não gosta, né? Mas é o lado que o Leto é muito eficiente. Tanto é que isso tá desde as prequels, né? Como o Leto é um cara que administrando chegou onde chegou, né? Ele administrou tudo para se tornar uma ameaça ao Imperador, inclusive depois, né? Se a gente pensar em toda a trajetória do Duque. E aí esse departamento de propaganda é só mais um sinal. Pronto, pegando esse final do Daniel falando sobre esse departamento de propaganda, é tanto uma questão de agilizar a informação entre ele, né? Como também uma forma de fazer a imagem do líder, né? Que ele fala assim, aí eu passo para você, Hildo, o comandante sempre tem de parecer confiante, ele pensou. Toda essa fé depositada em seus ombros e você numa posição crítica, sem demonstrar nada. Aí passa pro próximo parágrafo, que é o último, e fala: deixou escapar um suspiro de alívio quando o elevador engoliu e ele pôde se virar e encarar as portas impessoais. Tentaram matar meu filho. Aí ele fica sozinho, né? Ele pode ver, tipo, pronto. Mas é tudo como o Daniel pegou e falou também, a gente já conversou sobre, né, o quanto ele precisa fortalecer a casa dele e quanto ele tem, porque diferentemente da Jéssica, e apesar da Jéssica ter o plano dela linear, o plano do Duque é o plano mais simples possível, é um plano de
de casta, né? É um plano de que a minha família precisa viver, né? Ele não tá nesse trabalho de que eu quero me tornar isso. Não, ele tá trabalhando para que o filho dele e o legado, né, seja constituído. E tem muito disso de legado você trabalhar também com a questão da mídia, né? A gente vê muito bem isso. É até o próprio Frank Herbert apresentando o quanto os próprios Estados Unidos, a Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, ela modifica todo o seu itinerário, sabe, midiático, para criar algo maior, né? Então o Duke, ele é esse estrategista, ele é um administrador, né? Ele é um líder, né? E como líder, ele sabe as suas falhas e sabe o que precisa ser planejado para o futuro. Então ele está muito mais esse conceito de que eu preciso preparar o futuro, e o meu futuro foi colocado em risco, né? O futuro da Casa Atreides foi colocado em risco, porque o plano dele é um plano simplório, é um plano que não vinga algo como Jéssica tá vingando, né? Jéssica tá até mexendo em questões religiosas. O Duke, ele só quer que a família Atreides seja forte, né, durante os próximos anos. E aí finalizamos esse capítulo especial do meu lindo. É muito bom falar do Duque Leto, né? Acho que deveria ter um programa especial de 5 horas só para o Duque Leto. A gente vai pensar. 2 horas eu tô dizendo lindo, né? Olha, dá pra gente fazer o House Atreides um dia. Vamos fazer uma leitura coletiva. Vamos fazer leitura coletiva primeiro. Depois a gente, com certeza. Manda o link pro Kindle. Vamos enquanto só em inglês, mas a gente ainda tem esperança que a dona Aleph vai pensar devido à mas tem umas traduções alternativas. Dá pra ver. Esse que eu quero. É isso aí. Vamos torcer, né? Um dia sai. Exatamente. Vamos então para as nossas considerações finais. Grande Rio do Grande Daniel, a gente chega a mais um episódio do DunaCast, final de mais um episódio. Estamos cada vez mais dentro das intrigas do Império, né? O que é que vai acontecer com a Casa Atreides? Duque Leto consegue fugir da arapuca dos Harkonnen. Paul consegue mais uma vez enganar a mãe e sair para a noite de Arrax. São perguntas que estão sendo feitas no decorrer desse capítulo. E aí eu passo, obviamente, começar com o Hildo, para ele falar um pouco as considerações finais do capítulo e, obviamente, falar um pouco sobre radiola mecânica. O que é radiola mecânica, Hildo? Rapaz, radiola mecânica é a sua próxima empresa de edição de podcast. É isso mesmo, você quer montar seu podcast, não sabe editar, não sabe o que fazer, gravei 2 horas aqui de bruto, não sei o que fazer, entre em contato com @radiola mecânica, né, ou no meu perfil pessoal também, @hildonoliverart, que a gente vai encontrar a identidade do seu podcast e transformar essa ideia de um bate-papo descompromissado em um produto, que é o podcast. Então conversa com a gente, que a gente faz acontecer. E cara, é engraçado, né, esse capítulo. É um capítulo que ele aparentemente parece ser um surto do Duque, né, mas esse surto ele tem muitas camadas, né, ele existe ali uma dor por trás, ele existe toda uma procura, né, desse lindo, né, que viu toda a casta dele, todo o trabalho, né, que ele vem desenvolvendo, que ele vem fortalecendo. Poxa, queira ou não queira, eles estão à frente de um grande polo industrial, né, se você parar para pensar, a Arrax é um polo de indústria, um polo de produção, né, e ele sabe o quanto isso pode ser valoroso para a família Atreides. Então ele tá vendo dessa forma, e tá vendo que isso pode se perder. O momento em que ele precisa fortalecer a família dele, isso pode se perder. Mas existe cada coisa, existe tantas camadas por trás disso, existe tantos planos dentro de planos. E infelizmente o Duque tem uma visão muito direta. E eu acho que a gente vai ver nos próximos capítulos, né, também, que essa visão direta pode atrapalhar muito o nosso querido Duque. E pode ser fatal.
Grande Daniel, por favor, fale um pouco da Sentinela Positrônica e fale também as suas considerações finais. Bom, o Sentinela é um projeto que eu tinha alguns anos atrás e agora estou pensando em organizar para retomar. Eu dou uns palpites, uns comentários sobre ficção científica, dou umas dicas, falo do que eu tô lendo e tudo. Sei lá, agora eu tô jogando Alien RPG, tô pensando em escrever um pouquinho sobre o Alien RPG. Pra quem gosta de RPG de mesa e tal, é uma experiência bem bacana, alguns, né? Então o Sentinela tá lá pra isso. Falar de ficção científica das mais variadas formas, né? E, bom, sobre esse capítulo, eu tenho uma impressão assim de que a gente precisa às vezes ver algumas coisas, né? Principalmente de alguns personagens que são importantes para a trama, né? E alguns elementos, alguns capítulos são daqueles personagens, sabe? Esse capítulo sendo do Duke, ele é do Duke pragmático que a Jéssica fala 2 capítulos atrás, né? Mas ao mesmo tempo ele é o Duke pragmático que tá lá sofrendo, contido, calado, né? Com esse pensamento de que tentaram matar o filho dele. E isso é uma coisa assim, que, tipo, esse pragmatismo todo dele, que vai para deixar... Ele sempre tá pensando na própria dinastia, né? Na própria família, nos Atreides, né? Então, ele não pensa nele, ele pensa no legado. Então, eu acho assim, que esse excerto que começa o capítulo falando isso, né? Do Duke pensar numa fuga pro filho, né? Tá em todas as sutilezas, né? Por exemplo, nesse capítulo, quando ele fala de prepara os blindados caso precise de uma evacuação, ele não pensa ele fugir, ele pensa talvez uma evacuação filho, para quem sobreviver, né? Para o legado da família. Então eu tenho a impressão assim, de que desde que eu conheci mais sobre esse personagem, quando eu li mais sobre ele, tanto na enciclopédia lá de Duna, quanto no House Atreides, eu tenho a impressão assim, de que o Duke é aquele cara que sempre vai pensar no legado, porque ele pegou um legado muito difícil e ele construiu uma coisa pensando sempre no futuro, né? No dele, e ele já teve o tempo dele. Então ele pensa assim, sempre no Paul, porque o Paul é a referência dele para um Duke que é capaz até de ser melhor do que ele foi, assim como ele foi melhor que o pai dele. E aí isso pesa muito para ele, um atentado justo. É o ponto, o calcanhar de Aquiles do Duke Leto não é a Jéssica, não é nada ali, assim, além do Paul. Você quer atacar o Duke e fragilizar esse cara que é puro estoicismo, é tentar matar o filho dele. Então, por isso que ele fica todo, né? Pra mim é essa leitura, que ele é aquele cara que tá com aquela frase do Arte da Guerra lá que eu falei lá, né? Que o líder tem que se parecer, né? Mas ele ainda assim, ele é muito humano, né? Ele tá lá sofrendo calado. E aí só o silêncio daquele elevador impessoal no final permite que ele provavelmente extravase, né? Isso é muito interessante. Esse é um personagem que acaba ganhando uma dimensão ainda maior com esse capítulo sutil, mas, né? Ele não escreve nada por acaso. A gente pensa, um capítulo às vezes menor, um capítulo... Se você pensar bem, tem entrelinha nesse capítulo aí. Todos os capítulos sempre tem alguma Duna coisa. As minhas considerações finais também sigam as redes sociais do DunaCast, do DunaHacks Brasil. A gente está acompanhando de perto todas essas movimentações de trailer, de teaser, de imagens. Vamos trazer novidades, vamos trazer informações só aqui, né? Informações que são feitas exatamente para você que é fã de Duna, né? Não vai ser informação superficial, que é bonitinho, não. Vamos analisar direitinho cada uma das coisas, cada uma das imagens, cada frame que apareceu em trailer, porque vocês gostam, a gente gosta de falar de Duna, e isso é muito importante. As minhas considerações finais é exatamente essa. O Duke é um cara que realmente é um dos meus personagens preferidos do livro Duna, é um dos meus personagens favoritos. Vou até também confessar que Jéssica está começando a chegar pertinho dele, porque Jéssica é demais, né? Jéssica é incrível. Mas Duke Leto mostrando que não é um cara inocente, no sentido de estar indo para uma armadilha e não está precavido. Ele sabe onde ele está indo, ele está fazendo uma aposta e eu confio nele. Até agora eu tô com o Duke e a gente vai conseguir derrotar essa galera. Tá? Então, vamos finalizar aqui o nosso episódio e até a próxima semana. Até, pessoal. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com